Você já observou como temas marcantes em nossa sociedade repercutem de formas grandiosas dentro de reality shows de convivência? Algo que pode ser positivo por mostrar, por vezes, união e empatia do grupo durante provas, pode se tornar muito negativo quando reproduz preconceitos e estereótipos socialmente difundidos. Olá, este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Esse episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, período 2025.1. Somos da Unidade Bueno, turma de terça-feira matutino, e esse episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob a orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Prelas. Título do episódio: Nosso Deus é Maior? Racismo, Religião e o BBB pela lente da psicologia social. O nosso grupo é formado por Davi Aguiar, Isabela Stella, Laura Mamed, Hurion Klosowski e Vitória Santos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como o racismo é algo entranhado na sociedade e como os reality shows servem de palco para exposição e discussão de práticas racistas e intolerantes, usando como base o caso de racismo religioso, racismo simbólico e intolerância religiosa sofrida por Rodrigo França no BBB de 2019, e relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os temas e reflexões da psicologia social. O caso e a frase. No início de 2019 foi anunciado mais uma temporada do programa Big Brother Brasil, que contava com 17 participantes. Destes, apenas 5 eram pessoas não brancas. Este número, apesar de não fazer jus à população brasileira, que em 2022 se declarou 55,5% parda ou preta, de acordo com o IBGE, foi o cenário do programa por 2 décadas e só viria a mudar em 2022, com metade do elenco sendo pessoas pretas. Durante os meses de exibição do programa, em 2019, houveram várias falas racistas e de intolerância religiosa por parte da participante Paula von Sperling. A fala que iremos debater nesse episódio ocorreu durante uma conversa entre as participantes Paula e Ariane, na qual Paula diz: "Tenho muito medo do Rodrigo, de algum dia pegar o líder. Ele mexe muito com esses trecos, tenho medo disso. Esse negócio de cada um deles." E posteriormente acrescentou: "Nosso Deus é maior." No momento da fala, Rodrigo não estava presente e só veio a tomar conhecimento da situação quando deixou o programa. Contudo, parte dos telespectadores se revoltaram com a fala, acusando o participante de cometer intolerância religiosa e racismo. Já a outra parte defendeu a mesma através do discurso de inocência, trazendo irrelevância e desconsideração ao ocorrido. Claramente, podemos observar que a população que percebeu o caso como sem importância era a maioria, visto que Paula foi vencedora do programa por voto popular. A frase que ficou marcada foi, abre aspas, "Nosso Deus é maior", fecha aspas. Mas o que tem por trás dessa fala? É importante entender que palavras como essa carregam sentidos históricos e sociais, e não dá para ignorar isso. O que isso revela? Pela lente da psicologia social crítica, essa fala é um exemplo clássico de racismo simbólico. Paula não xingou, não agrediu, mas afirmou a superioridade de sua religião cristã sobre a religião afro-brasileira de Rodrigo. Isso reforça estereótipos que vêm lá de trás, desde a colonização. A psicóloga e pesquisadora Cida Bento chama isso de pacto da branquitude, um silêncio cúmplice que protege privilégios. Já a filósofa e escritora Djamila Ribeiro aponta que a branquitude se tornou como lugar universal de fala. E aí, tudo que foge do script vira ameaça. No caso do Rodrigo, o preconceito racial e religioso se cruzam. Ele foi visto como uma ameaça apenas por ser um homem negro e por seguir uma religião de matriz africana. Já a Paula, mulher branca, foi protegida por um imaginário social que associa a branquitude à inocência. Essa inversão é um reflexo do racismo estrutural, que normaliza a criminalização da negritude e da fé afro-brasileira, ao mesmo tempo que desculpa comportamentos discriminatórios de pessoas brancas. Além disso, quando citamos o Pacto da Branquitude trazido por Cida Bento, não podemos deixar de falar como ele se relaciona diretamente com o conceito de conformidade usado na psicologia social. A conformidade social
diz respeito à mudança do comportamento de alguém devido à presença real ou imaginada dos outros, e geralmente está ligada à noção de que, muitas vezes, fazemos o que fazemos por pressão dos grupos sociais aos quais nos aderimos, por acreditar que uma parcela deles obtém mais informação ou para evitar a nossa exclusão social. No caso relatado, observamos a conformidade através da naturalização do racismo religioso produzida pela parcela dominante da sociedade brasileira, sendo que, além de não ser a primeira instância penalizada, a participante Paula ainda ganhou a edição do reality show, o que mostra que, a algum ponto, houve conformidade de muitos dos votantes em aceitar o comportamento inadequado. No caso, também, podemos falar sobre o conceito de aquiescência pública, que diz respeito ao fenômeno de ajustar-se, de forma pública, ao comportamento de outras pessoas, sem necessariamente acreditar no que elas estão fazendo ou dizendo. Nesse sentido, é fácil entender que nem todos os brasileiros que votaram na Paula se reconhecem enquanto racistas ou acreditam que as condutas dela foram corretas. Porém, como grande parte da comunidade dos telespectadores do programa pensava que estava tudo certo, houve esse ajuste. Além do exposto, isso também vai de encontro a outros termos trabalhados na psicologia social crítica, como preconceito e estereótipo. Segundo o livro Psicologia Social, de Aronson, Wilson e Ackert, o preconceito se trata de, abre aspas, uma atitude hostil ou negativa direcionada a pessoas de determinado grupo, baseada apenas no pertencimento a esse grupo, fecha aspas. E o estereótipo trata-se da, abre aspas, generalização de um grupo de pessoas em que certos traços são atribuídos a praticamente todos os membros, sem se considerar a real variação entre os membros, fecha aspas. E o que isso tem a ver com o caso? Bem, essas mesmas pessoas que se conformaram com os comportamentos da participante podem tê-lo feito a partir de uma visão preconceituosa e estereotipada, a mesma inclusive de Paula. Ao falar que tem medo de pessoas que praticam religiões de matriz africana, ela não só demonstra desconhecimento dessas práticas religiosas, como também proporciona a exclusão de todo um grupo social sem considerar as individualidades presentes ali. O impacto psicológico disso é gigante. Estamos falando de microagressões que afetam a autoestima, identidade e pertencimento. Quando a sociedade minimiza ou nega essa dor, surge o chamado gaslighting racial, que, para quem não sabe, é a forma de abuso emocional em que um manipulador tenta fazer com que a vítima duvide da sua própria realidade, memória, percepção e sanidade, que faz a vítima duvidar da própria vivência. Como citado por Racionais MC em Voz Ativa, essa crítica encara o silenciamento imposto à população negra, especialmente quando ela denuncia injustiças. O BBB, enquanto produto midiático, também desempenha um papel importante. Ele pode dar visibilidade a pautas urgentes ou, por outro lado, reforçar estereótipos e silenciar vozes. Nesse caso, funcionou como um espelho da exclusão que acontece todos os dias, mas que muitos insistem em não ver. Agora, como seguir? O que fazemos diante disso? Primeiro, entender que não é exagero e nem mimimi, é a realidade. E segundo, estudar, refletir e se desconstruir. Temos algumas indicações de leituras para quem quiser se aprofundar. O Pacto da Branquitude, de Cida Bento, Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, O Perigo de uma Única História, da Chimamanda, e algumas reflexões, discursos a respeito do racismo no Brasil, de Carvalhes. E indicações de músicas, porque elas também ensinam, indicamos os Racionais MCs. Entretanto, entender os mecanismos de racismo e da intolerância é o primeiro passo para mudar, e a psicologia social tem um papel crucial nisso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrando que o caso de Paula e Rodrigo não é isolado.
Ele é reflexo de uma sociedade que ainda normaliza a exclusão. E ainda antes de fechar, fica uma frase para carregar com você. Não precisa ser negro para estudar a raça. Precisa de consciência, escuta e compromisso com a mudança social. Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa no período 2025.1. O roteiro foi feito por Davi Aguiar, Isabela Estela, Laura Mamede, Rurion Klosowski e Vitória Santos. A narração foi feita por todos do grupo. A edição foi feita por Rurion Klosowski. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e texto da bibliografia da disciplina, com destaque no livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, e o artigo Reflexões sobre Discursos a respeito do racismo no Brasil, Considerações em Psicologia Social. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra negro será, mano. Sei que problemas você tem demais, e nem na rua não te deixam na sua. Entre madames fudidas e os racistas quadrados de cérebro atrofiado, não te deixam em paz. Todos eles com medo generalizam demais, dizem que os negros são todos iguais. Você concorda? Se acomoda então, não se incomoda em ver. Mesmo sabendo que é foda, prefere não se envolver. Finge não ser você, e eu pergunto por que você prefere que o outro vá se foder. Não quero ser um Mandela, apenas dar um exemplo. Não sei se você me entende, mas eu lamento que irmãos convivam com isso naturalmente. Não proponho ódio, porém acho incrível que o nosso compromisso já esteja nesse nível mais racionais, existente no que guarda dinamicamente. Mantém nossa honra viva, a sabedoria de rua, o rap mais expressiva. A juventude negra agora tem a voz ativa. Precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroços. Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientado, brigando por quase nada, migalhas, coisas banais, prestigiando a mentira, as falas, desinformado demais. Chega de festejar a desvantagem, permitir que desgastem nossa imagem. Descendente negro atual, meu nome é Brau, não sou complexado e tal, apenas racional. É a verdade mais pura, postura definitiva. A juventude negra agora tem voz ativa. Metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece. Tão pouco para tanta gente, tanta gente na mão de tão pouco. Pode crer. Geração iludida, uma massa falida de informações distorcidas e distraídas na televisão. Fudidos estão sem nenhum propósito, diariamente assinando seu atestado de óbito. Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano. Não aguento mais, é foda, mano. Onde estão? Meus semelhantes na TV, nossos irmãos, artista negro de atitude e expressão. Você se põe a perguntar por quê? Eu não sou racista, mas meu ponto de vista é que esse é o Brasil que eles querem, que existe evoluído e bonito, mas tem negro no destaque. Eles te mostram um país que não existe, esconde nossa raiz, milhões de negros assistem. É engraçado que de nós eles precisam, nosso dinheiro eles nunca discriminam. Minha pergunta aqui fica, desses artistas tão famosos, qual você se identifica? Então, desse Brandão, Moisés da Rocha, Taíde DJ1, Ivo Meirelles, moleques de rua e tal, da Zona Leste de São Paulo, Grupo DMN, pode crer, é isso aí. Nossos irmãos estão desnorteados, entre o prazer e o dinheiro desorientados. Mulheres assumem a sua exploração, usando o termo mulata como profissão, é mal. Modelos brancas no destaque, as negras onde estão? Desfilo no chão, em segundo plano. Pouco original, mas comercial a cada ano. O carnaval era a festa do povo, era, mas alguns negros se venderam de novo. Branco
brancos em cima, negros embaixo ainda é normal, natural. 400 anos depois, no 992, tudo igual. Bem-vindos ao Brasil colonial e tal. Precisamos de nós mesmos, essa é a questão. DMN, meus irmãos escrevem com perfeição. Então, gostamos de nós, brigamos por nós. Acreditamos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, com rapper em ação. Nós somos negros sim, de sangue e coração. Monarch Fibru me diz: justiça é que nos motiva, a minha, a sua, a nossa voz ativa. Para esse episódio, usamos como referencial teórico os capítulos 8, Conformidade, Influenciar e o Comportamento, e 13, Preconceito, Causas, Consequências e Curas do livro, de Psicologia Social, de Aronson, Wilson e Ackert. Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, capítulo 11, Preconceito, Manifestações, Causas e Repercussões, do livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, de Torres e Neiva. O artigo, Reflexões sobre discursos a respeito do racismo no Brasil, Considerações de uma Psicologia Social Crítica, de Carvalhes, Silva e Lima, e publicado na revista Psicologia Política. E, por fim, o livro O Pacto da Branquitude, de Cida Bento.